O mês de abril é especial para nós. Há 139 anos, nosso bisavô entregava de presente de casamento para nossa bisavó as terras de Capuava. Uma história que começava e que até hoje deixa o nosso ar mais fresco, nossos canaviais mais verdes e produtivos, nossa indústria a todo vapor e muitas pessoas comprometidas e empenhadas em trazer sabor para a nossa vida. Somos sim apaixonados por cachaça, mas acima de tudo, somos uma família que comemora cada passo que dá e agradece a cada um que fez e faz parte dela. Obrigada por nos acompanhar todos esses anos. Estamos felizes de ter você por perto.